E como tudo começou? Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. E como tudo aconteceu? Tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos ao aço e o alumínio do Brasil. Essa medida entra em vigor nesta quarta-feira, apesar da possibilidade do país tentar negociar com os americanos. E como tudo terminou? Se fodeu. Nem a Janja escuta mais o Lula. Quanto mais o presidente da maior nação do mundo. Lula hoje é um anão político. Hoje ele não tem representação nenhuma. Hoje ele perderia para Bolsonaro no primeiro turno. Os ataques de Lula a Donald Trump são direto e rasteiro. Não é a primeira vez que Lula critica medidas adotadas pelos Estados Unidos. O presidente aproveitou um evento em Betim, Minas Gerais, para reagir a Donald Trump. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. O presidente Lula elevar o tom contra justamente o presidente dos Estados Unidos é algo bom, ruim para a diplomacia? O presidente brasileiro não deveria fazer isso? Bom trabalho. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha só, é uma manifestação. Bom, primeiro que eu não vi nenhuma manifestação do Trump ofensiva ao presidente Lula, né? Então, essa história de fala manso comigo me parece mais uma atitude, uma declaração assim de palanque. No momento que ele está com problemas de popularidade, claro que fazer um discurso desse, de enfrentamento, de dar a impressão que enfrenta o presidente dos Estados Unidos, tal, é algo que pode pegar bem em alguns setores. Agora, do ponto de vista objetivo, é inócuo, não me parece, nem sei se o Trump toma conhecimento desse tipo de declaração, mas isso não é eficaz do ponto de vista da defesa dos interesses objetivos do governo, mais eficaz, do país, melhor dizendo. Mais eficaz é o que estão fazendo o Itamaraty e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o quê? Sentar na mesa de negociações e com o principal argumento de que na balança comercial entre os dois países, a situação dos Estados Unidos é amplamente favorável em relação ao nosso país. E de mais a mais, é como dizem os diplomatas, o Brasil não tem tamanho nem força geopolítica para ganhar uma briga dessa no grito. Hoje o Brasil não tem ligação nenhuma com os Estados Unidos. Ele não consegue conversar com os Estados Unidos. O primeiro escalão do Brasil, ele não tem comunicação com o primeiro escalão do governo Trump. E por quê? Porque o Trump não quer. Ele não conversa com vagabundo, com corrupto, com mau caráter. Vocês viram essa notícia? Taxa do aço deve baixar produção, cortar empregos e subir dólar no Brasil. E antes que você diga que isso é culpa do Lula ou do Haddad, te adianto que essa é a taxa de 25% que o Donald Trump está estabelecendo nos Estados Unidos para a importação do aço de diversos países do mundo, inclusive do Brasil. Só ano passado o Brasil exportou cerca de 4 milhões de toneladas de aço para os Estados Unidos, o equivalente a cerca de 3 bilhões de dólares. Então essa taxação vai prejudicar muito a siderúrgica nacional. Essa tarifação, na realidade, é um equilíbrio. O Brasil já tarifa os Estados Unidos. O que é que eles estão fazendo? Apenas equalizando, deixando igual. Não é mais e nem é menos. Em 2018, Donald Trump também tentou fazer a mesma coisa no Brasil e em todo o mundo. Só que na época, o governo era o Bolsonaro. E o Bolsonaro conversou com ele e amenizou a situação. Essa tarifação, ela não existiu. Mas no governo do amor, essa comunicação não existe. Kobayashi, não são falas diplomáticas? Bem-vindo, bom trabalho. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham. E não são falas diplomáticas.
São falas, como bem disse a Dora, falas de palanque. O presidente Lula viu ali correligionários que certamente o aplaudiriam se ele falasse o que falou e viu uma oportunidade de falar o que pega bem, o que as pessoas gostariam de ouvir. Mas veja que é um estilo, um jeito de falar sobre as questões dos Estados Unidos muito diferente do estilo e do jeito que o vice-presidente tem falado recentemente. Uma fala muito mais ponderada, mais moderada, enfim. Se a gente pegar mundo afora, não tenha ninguém que tenha se dado bem se imposto dessa maneira contra o presidente americano. Aliás, para o Zelensky, naquele fatídico dia em que os dois bateram boca frente às câmeras, o Trump falou que não é o Zelensky que diz para ele que ele deve sentir, o que ele vai sentir. Imagine só o presidente Lula falando que ele deve falar ou como deve falar. Ou seja, não é uma fala que some nada. Desta fala não há vantagem alguma a não ser os aplausos que o presidente recebeu. Tem mais a atrapalhar até do que ajudar se isso repercute lá. Imagino que não repercuta, até porque para o Donald Trump não há tanta importância, relevância nesse momento de ficar acompanhando o que está dizendo o presidente Lula. Essa tarifa veio com força. É 25% que vai afetar diretamente o aço e o alumínio do Brasil. O governo do amor saiu caro demais. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus. Porque eu fui!